Quando o amor se transforma em cumplicidade mortal, nasce uma união mais perigosa do que qualquer indivíduo isolado. Alguns casais compartilham segredos, sonhos e planos, mas também dividem sangue, dor e crimes que marcam para sempre a história criminal. Sejam bem-vindos ao Dossiê Sombrio, eu sou Luiz Belmonte e no episódio de hoje vamos explorar os casos mais perturbadores de casais assassinos que uniram paixão e violência em uma parceria macabra. Eles não só desafiaram a lei, mas também os limites da moral humana. Prepare-se para conhecer as trajetórias sombrias de 5 duplas que espalharam o horror. Ian Brad e Mira Hindley, Fred e Rosemary West, Paul Bernardo e Carla Homolka, Raymond Fernandes e Martha Beck, e Gerald Charlene Galego. Se você gosta de mergulhar nas histórias mais obscuras da mente criminosa, já deixe seu like, se inscreva no canal que toda semana tem vídeos novos para você curtir. Agora vamos começar nossa jornada na mente perturbadora desses casais. Entre 1963 e 1965, no Reino Unido, Ian Brad e Mira Hindley cometeram uma série de assassinatos brutais que ficaram conhecidos como os Moor Murders. As vítimas eram em sua maioria crianças e adolescentes atraídos pelo casal. Os corpos eram levados e enterrados nos pântanos de Saddleworth Moor, perto de Manchester. A última aparição criminosa da dupla veio à tona quando David Smith, cunhado de Mira, testemunhou parte de um ataque em 1965 e denunciou o casal. A partir daí, as autoridades descobriram um dos casos mais terríveis da história britânica. Ian Brad foi condenado à prisão perpétua e morreu em 2017. Mira Hindley também recebeu prisão perpétua e faleceu em 2002. Ian Brad nasceu em Glasgow em 1938, filho de mãe solteira, foi criado em circunstâncias difíceis e desde cedo demonstrava sinais de comportamento violento. Fascinado pelo nazismo e por autores que exaltavam crueldade e dominação, desenvolveu uma visão completamente distorcida do mundo. Já Mira Hindley, nascida em 1942 em Manchester, também teve uma infância difícil, marcada por abusos e falta de afeto. Quando conheceu Ian Brad, ela ficou fascinada por sua aura de autoridade e ideias radicais. Mira tornou-se não apenas cúmplice, mas uma seguidora devota, moldando-se ao perfil que Ian desejava. A relação entre os dois rapidamente se tornou tóxica e criminosa. Inspirados por fantasias de poder e dominação, começaram a selecionar vítimas vulneráveis. Mira, por muitas vezes, era que se aproximava dos jovens, oferecendo carona ou ajuda enquanto Ian estava a espreita. Os ataques eram meticulosamente planejados, mas a brutalidade contrastava com a imagem aparentemente comum do casal. Eles chegaram a gravar áudios das vítimas, provas que mais tarde serviriam como material decisivo para condená-los. Após o testemunho de David Smith, a polícia conseguiu prender a dupla. Durante os julgamentos, a defesa de Ian Brad e a aparente submissão de Mira Hindley chocaram a sociedade. Ambos foram condenados à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. O impacto social foi imenso. O Reino Unido passou a discutir de forma intensa como dois indivíduos comuns podiam juntos cometer tamanhas atrocidades. Até hoje, o nome dos Moor Murders é sinônimo de mal absoluto no imaginário britânico. Quando eu estava dando os primeiros passos nesse mundo bizarro do true crime, eu conheci esse caso onde eu fiquei, a princípio, muito chocado com todo o nível de sadismo e loucura que envolve esses dois. E esse caso realmente me assombrou por muito tempo. E durante a pesquisa para o vídeo sobre a Joanna Dennehy anteriormente, eu me deparei com um rumor de que ela havia jurado de morte Rosemary West. Mas, como eu não consegui confirmar 100% da veracidade, eu acabei não incluindo essa informação no vídeo. Mas ao menos serviu para inspirar a criação desse compilado. Agora com vocês, Fred e Rosemary West. Na década de 1970 e início dos anos 1990, o Reino Unido foi marcado pelo horror que escondia atrás da fachada aparentemente normal de uma família. Fred e Rosemary West viveram em Gloucester, no número 25 da Cromwell Street, endereço que mais tarde ficaria conhecido como a Casa dos Horrores. Durante anos, o casal atraiu jovens para dentro de sua casa, onde eram submetidas a abusos e assassinadas. Muitas vítimas acabaram enterradas nos jardins e até mesmo sob o piso da residência. A última aparição do casal como predadores aconteceu em 1992, quando sua própria filha denunciou os abusos sofridos dentro da casa. Essa revelação levou a polícia a iniciar uma investigação que acabaria expondo um dos casos mais brutais da história criminal britânica. Fred foi preso em 1994, mas tirou a própria vida antes do julgamento. Rosemary, por sua vez, foi condenada e permanece presa até hoje. Fred West nasceu em 1941 em uma família rural na Inglaterra. Ele cresceu em um ambiente de trabalho árduo, mas também de abuso e comportamentos desviantes. Desde cedo mostrou sinais de violência e impulsividade. Já Rosemary Letts, nascida em 1953, também teve uma infância marcada por traumas, com relatos de abuso e comportamento instável. Quando conheceu Fred, ela tinha apenas 15 anos. Fascinada por sua figura dominante, iniciou um relacionamento que rapidamente se transformou em cumplicidade criminosa. Contra os dois ficou uma junção de peças de um quebra-cabeça macabro. Quando Fred trazia experiência prévia em crimes e violência, Rose oferecia devoção e disposição
disposição para participar ativamente. O casal começou a agir em conjunto no final dos anos de 1960. Suas vítimas eram em geral jovens mulheres, muitas vezes babás, ou jovens vulneráveis em busca de abrigo. Sob promessa de trabalho ou amizade, eram levadas até a casa do casal. Ali sofriam violência antes de serem mortas. Ao longo de mais de uma década, Fred e Rose mantiveram uma rotina dupla. Para os vizinhos e conhecidos, era apenas um casal excêntrico, com muitos filhos. Para suas vítimas, representavam um destino trágico. O número de corpos descobertos em sua casa foi tão grande que o local passou a ser demolido após o caso, como uma forma de apagar a cicatriz daquela tragédia. Em 1992, uma das suas filhas rompeu o silêncio e revelou aos serviços sociais os abusos sofridos dentro de casa. A investigação levou a polícia a descobrir ossadas escondidas no quintal e sob o piso da residência. Em 1994, Fred West foi preso, mas cometeu o suicídio na cela antes de enfrentar o julgamento. Rosemary West, por outro lado, foi julgada em 1995 e considerada culpada de 10 assassinatos, recebendo prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Ela continua presa até hoje, sendo uma das criminosas mais notórias do Reino Unido. O impacto do caso foi devastador. A sociedade britânica ficou horrorizada ao perceber que por décadas uma verdadeira câmara de horrores funcionava em plena área residencial sem levantar grandes suspeitas. O caso dos West permanece como um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder atrás de portas aparentemente comuns. No início dos anos de 1990, o Canadá foi abalado por uma história que parecia saída de um filme de terror. Paul Bernard e Karla Homolka, um casal jovem e aparentemente perfeito, tinham tudo para serem vistos como exemplo. Bonitos, carismáticos, sempre em público com um sorriso no rosto, receberam da imprensa o apelido de Ken e Barbie Killers, em referência às famosas bonecas da Mattel. Mas por trás da fachada impecável escondia-se uma parceria mortal. Juntos eles cometeram crimes que chocaram o país e revelaram até onde a manipulação psicológica e a cumplicidade podem levar duas pessoas. Paul Bernard nasceu em 1964 em Ontário, Canadá. Durante a infância enfrentou um lar conturbado com relatos de violência doméstica e abusos dentro da família. Na juventude, projetava a imagem de um jovem popular, confiante e sedutor, mas já apresentava sinais de comportamento controlador e obsessivo. Karla Homolka, por sua vez, nasceu em 1970 e cresceu em uma família de classe média vista como estruturada e normal. Era uma jovem bonita, estudiosa e trabalhava como assistente veterinária. Quando conheceu Paul, em 1987, ela tinha apenas 17 anos. Rapidamente ficou fascinada pela personalidade dominante dele, mergulhando em um relacionamento intenso, doentio e marcado por submissão psicológica. Juntos formavam uma dupla que transmitia perfeição aos olhos da sociedade, mas que cultivava uma vida secreta de violência e manipulação. Antes mesmo de se unir a Karla, Paul já havia atacado várias mulheres em Ontário, sendo identificado como estuprador de Scarborough, responsável por uma série de agressões contra mulheres na região. A polícia estava à sua procura, mas naquela época as investigações ainda avançavam lentamente. Com a entrada de Karla em sua vida, os crimes ganharam uma dimensão ainda mais perturbadora. O casal passou a agir em conjunto, atraindo jovens vítimas, entre elas pessoas próximas à própria Karla. O caso mais emblemático foi o de sua irmã mais nova, Tammy Homolka, cuja morte em circunstâncias suspeitas inicialmente foi tratada como acidental. Mais tarde descobriu-se que Tammy foi vítima direta da cumplicidade entre Paul e Karla, marcando os episódios mais chocantes do caso. Além disso, outras jovens foram sequestradas, submetidas a abusos e perderam a vida nas mãos da dupla. Durante anos, Paul e Karla viveram como um casal aparentemente exemplar, enquanto escondiam atrás das paredes sua casa segredos tenebrosos. A relação entre Paul e Karla começou a se deteriorar no início dos anos 1990. Os episódios de violência doméstica se tornaram cada vez mais frequentes, com Paul agredindo Karla. Sentindo-se ameaçada, ela finalmente decidiu procurar a polícia. Quando Paul foi preso em 1993, inicialmente por agressão, surgiram novas provas que ligavam o casal a crimes não resolvidos. Fitas de vídeo gravadas pelos próprios criminosos se tornaram peças-chave na investigação, revelando o envolvimento direto de Karla a algo que mais tarde seria decisivo para sua condenação. O julgamento de Paul Bernardo foi amplamente acompanhado pela mídia canadense. Em 1995, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional e permanece preso até hoje. Já Karla Homolka, por outro lado, fez um acordo com a promotoria, conhecido como Deal with the Devil, acordo com o diabo. Em troca de testemunhar contra Paul, ela recebeu uma pena de apenas 12 anos de prisão sob a alegação que teria agido sob coerção. No entanto, quando as fitas de vídeo foram reveladas, ficou claro que Karla tinha participação muito mais ativa do que havia declarado. A população canadense ficou indignada, mas já era tarde. O acordo estava assinado e sua pena não poderia ser revista. Karla foi liberada em 2005, reconstruiu sua vida e, sob outro nome, chegou a viver no Caribe e depois retornou ao Canadá, onde mantém uma vida discreta até hoje. O caso dos Ken e Barbie Killers não apenas revelou a face cruel de um casal que parecia perfeito, mas também deixou marcas
marcas profundas na justiça canadense. A expressão "deal with the devil" passou a simbolizar falhas em negociações judiciais, e a sociedade refletiu sobre como indivíduos aparentemente comuns podem esconder naturezas perturbadoras. Até hoje, Paul Bernardo e Karla Homolka são lembrados como um dos casais criminosos mais notórios da história, não apenas pelo que fizeram, mas pela maneira como enganaram a todos, escondendo o mal sob uma aparência de perfeição e beleza. Nos anos 1940, em plena era pós-guerra, os Estados Unidos viveram um período de esperança e reconstrução, mas, escondido entre anúncios de jornal que prometiam amor e companheirismo, estava um casal que transformaria promessas de romance em armadilhas mortais. Raymond Fernandes e Martha Beck, conhecidos como os Lonely Hearts Killers, criaram um esquema cruel, enganando mulheres solitárias em busca de afeto, e começou como uma fraude e rapidamente se transformou em assassinato, chocando a sociedade americana da época. Raymond Fernandes nasceu em 1914 no Havaí, filho de imigrantes espanhóis. Serviu na marinha mercante e passou parte da vida viajando pelo mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu um ferimento na cabeça que, segundo especialistas posteriores, poderia ter afetado seu comportamento e impulso. E após retornar, tentou se reinserir na sociedade, mas se envolveu em pequenos crimes. Foi na prisão que conheceu práticas de ocultismo e manipulação, o que mais tarde usaria em seus golpes contra mulheres. Martha Beck, por sua vez, nasceu em 1920 no estado da Flórida. Teve uma infância marcada por dificuldades, incluindo problemas de saúde e rejeição social devido a seu peso e aparência. Trabalhou como enfermeira, mas sempre carregou o sonho de viver um grande romance. Sua carência afetiva e desejo por aceitação a tornaram vulnerável a relacionamentos tóxicos. Quando conheceu Raymond em 1947, sentiu ter finalmente encontrado o amor da sua vida. A união entre os dois se tornou intensa e obsessiva. Martha se mostrou disposta a tudo para agradar Raymond, inclusive participar de esquemas criminosos que logo os tornariam muito mais sombrios. Na época, anúncios em jornais eram um meio comum para homens e mulheres solteiros buscarem parceiros. Raymond aproveitou disso para criar um golpe. Respondia a anúncios de mulheres solitárias, conquistava sua confiança e, em seguida, as enganava financeiramente. Quando Martha entrou em sua vida, assumiu o papel de cúmplice. Para evitar desconfianças, ela se passava por irmã de Raymond, ajudando a legitimar suas histórias. Juntos se infiltravam na vida das mulheres, conquistando sua confiança e explorando sua solidão. O que começou como fraude logo escalou. O casal passou a eliminar algumas das vítimas para evitarem serem descobertos, transformando golpes em crimes de sangue. Entre 1947 e 1949, Raymond e Martha viajaram por vários estados americanos em busca de alvos. Uma de suas vítimas mais conhecidas foi Janet Faye, uma viúva de 66 anos que acreditava ter encontrado em Raymond um futuro marido. Quando percebeu inconsistências em suas histórias, acabou sendo morta pelo casal. Outra vítima foi Delphine Dowling, uma jovem mãe que vivia em Michigan. Confiando no casal, permitiu que Raymond e Martha se hospedassem em sua casa. O desfecho foi trágico, tanto para ela quanto para sua filha pequena, em um dos episódios mais brutais da trajetória criminosa da dupla. Esses crimes não revelavam apenas a manipulação psicológica de Raymond, mas também a disposição de Martha em participar ativamente, movida por ciúmes e em obsessão em manter o seu relacionamento. Em 1949, as investigações finalmente alcançaram Raymond e Martha. Após denúncias e rastros deixados em seus golpes, a polícia conseguiu prendê-los em Michigan. A cena encontrada chocou os investigadores. Prova das fraudes, pertences das vítimas e indícios claros dos assassinatos. Levado ao julgamento, o caso rapidamente ganhou manchete em todo o país. A imagem do casal apaixonado que se transformaram em parceiros de crime despertou tanto horror quanto o fascínio no público. O julgamento de Raymond Fernandes e Martha Beck foi um verdadeiro espetáculo midiático. Ambos confessaram seus crimes, embora tentassem justificar suas ações como fruto de amor e circunstâncias. A imprensa os apelidou de Lonely Heart Killers, título que permanece até hoje associado ao caso. Em 1951, o casal foi condenado à morte por assassinato. Em março daquele ano, Raymond e Martha foram executados, lado a lado na cadeira elétrica, em Sing Sing, Nova York. Até o fim, mantiveram a narrativa de que seu amor os unia em tudo, inclusive na morte. A história dos Lonely Heart Killers marcou profundamente a sociedade americana do pós-guerra. O caso revelou como a solidão e a busca por afeto podiam ser explorados de forma cruel, transformando anúncios de jornal que deveriam aproximar pessoas em armadilhas mortais. Até hoje, Raymond Fernandes e Martha Beck são lembrados como um dos casais assassinos mais notórios dos Estados Unidos, símbolos de como uma paixão doentia pode se converter em cumplicidade criminosa. O caso inspirou filmes, livros e documentários, perpetuando a imagem do casal cuja lua de mel foi escrita em tragédia.
No final dos anos 1970, os Estados Unidos já haviam testemunhado o terror causado por assassinos em série que espalhavam medo em várias cidades. Mas poucos casos despertaram tanto horror como o de Gerald e Charlene Gallego, apelidados pela imprensa de Sex Slave Killers. Por trás da fachada de um casal comum escondia-se uma parceria cruel. Gerald, dominador e violento, encontrou em Charlene uma cúmplice submissa e disposta a participar de seus desejos macabros. Juntos percorreram estradas americanas em busca de vítimas, deixando um rastro de tragédias que marcaria para sempre a história criminal do país. Gerald Armond Gallego nasceu em 1946 na Califórnia e já trazia em sua origem uma marca sombria. Seu pai, também chamado Gerald, havia sido executado na câmara de gás por assassinato quando o filho ainda era criança. A infância de Gerald foi instável e marcada por abusos, abandono e passagens por lares adotivos. Desde cedo, demonstrava comportamentos violentos, desrespeito por regras. Durante sua juventude, sua ficha criminal cresceu rapidamente, incluindo furtos, agressões e até acusações de crimes sexuais. Ele se casou diversas vezes ao longo da vida, sempre deixando rastros de violência domésticas e abuso. Já Charlene Adélia Williams, por outro lado, nasceu em 1956 em uma família de classe média em Sacramento. Teve uma infância aparentemente estável e chegou a cursar a universidade. Inteligente e visto como uma jovem promissora, parecia ter um futuro seguro. No entanto, sua vida tomou outro rumo quando conheceu Gerald. Apesar do comportamento controlador e explosivo dele, Charlene se envolveu profundamente, aceitando uma relação marcada por submissão. Essa dependência emocional transformou em cúmplice, embarcando nos crimes que viriam a seguir. Em 1978, Gerald revelou a Charlene um desejo sombrio. Queria sequestrar jovens mulheres para transformá-las em suas escravas pessoais. Em vez de recusar, ela aceitou participar dos planos. Assim, começaram a circular por bares, shoppings e estacionamentos em busca de alvos. O casal usava de uma estratégia assim, porém eficiente. Charlene atraía a atenção das vítimas, geralmente jovens e adolescentes, transmitindo uma falsa sensação de segurança. Quando as vítimas aceitavam carona ou companhia, Gerald surgia para assumir o controle, levando-as para locais isolados. Ao longo de 2 anos, pelo menos 10 jovens perderam a vida nas mãos do casal. A cada crime, a confiança de Gerald aumentava e Charlene, cada vez mais enredada em sua influência, participava sem resistência. Entre as vítimas do casal estavam Craig Miller e Mary Beth Sowers, 2 jovens que desapareceram após aceitar carona em 1980 em Sacramento. O caso chamou a atenção porque Craig, estudante universitário, tinha amigos que testemunharam sua última interação com Gerald e Charlene. Isso forneceu às autoridades as primeiras pistas concretas. As investigações revelavam que o casal percorria estados diferentes, da Califórnia a Nevada, em busca de vítimas, sempre adotando o mesmo padrão de sedução, sequestro e tragédia. A mobilidade dificultava a ação policial, mas também deixava rastros que mais cedo ou mais tarde seriam conectados. A natureza repetitiva e premeditada dos crimes fez com que o caso se tornasse um dos mais brutais registrados de crimes cometidos em dupla nos Estados Unidos. O crime contra Greg Miller foi decisivo. Testemunhas conseguiram identificar o carro usado por Gerald e Charlene, o que os levou às autoridades a rastrear o casal. Pouco tempo depois, eles foram presos em novembro de 1980, encerrando a onda de terror que espalharam pelo oeste americano. Durante esse interrogatório, Charlene inicialmente tentou minimizar o seu envolvimento, alegando ter sido forçada por Gerald. Porém, as evidências mostraram que ela participava ativamente, atraindo vítimas e auxiliando na execução dos planos. O julgamento dos galegos atraiu enorme atenção da mídia, que explorava a imagem contraditória de Charlene, uma jovem educada e de aparência frágil envolvida em crimes tão brutais. Gerald Galego foi condenado à pena de morte em 1984, tanto na Califórnia quanto em Nevada, por múltiplos assassinatos. Ele permaneceu no corredor da morte até 2002, quando faleceu de câncer na bexiga antes da sua execução fosse realizada. Já Charlene Galego, por sua vez, fez um acordo com a promotoria em troca de cooperar com as investigações e testemunhar contra Gerald. Recebeu uma sentença de 16 anos de prisão. Ela foi libertada em 1997 e desde então vive sob uma nova identidade, longe dos holofotes. A diferença no destino de ambos reforçou o debate sobre até que ponto Charlene foi vítima de manipulação psicológica ou cúmplice consciente das atrocidades. O caso dos Sex Slave Killers expôs o lado mais perverso da dinâmica de poder dentro de relacionamentos abusivos. A submissão de Charlene a Gerald não diminuiu a gravidade de sua participação, mas levantou discussões sobre manipulação, dependência emocional e responsabilidade criminal. Para a sociedade americana, o caso foi mais um alerta de que a violência em casal pode assumir proporções inimagináveis. A crueldade e a frieza com que agiram deixaram marcas na memória coletiva e entraram para a história como um dos mais assustadores dos criminosos.
O que une todos esses casos é algo que continua nos perturbando até hoje. A maneira como o amor, que deveria ser um sentimento de cuidado e proteção, pode se transformar em cumplicidade no mal. Esses casais mostraram que a paixão, quando distorcida pela violência, pelo controle e pela obsessão, pode se tornar uma força destrutiva capaz de arrastar duas pessoas para o abismo. Ian Brad e Mira Hindley, Fred Rosemary West, Paul Bernardo e Carla Homolka, Raymond Fernandes e Martha Beck, Gerald e Charlene Galego. Nomes que continuam ecoando na história criminal não apenas pelos crimes, mas pelo fato de terem agido em dupla, reforçando um ao outro, alimentando a própria escuridão. E é impossível refletir até que ponto a influência de uma pessoa pode despertar o pior da outra. O mal já estava ali, apenas esperando ser incentivado, ou nasce no encontro entre duas mentes quebradas que se complementam na perversidade. Agora eu quero ouvir de vocês qual desses casos vocês querem ver um dossiê completo primeiro aqui no canal. Contem nos comentários quais histórias mais chamou sua atenção e merecem uma investigação ainda mais detalhada em um vídeo exclusivo. E se você chegou até aqui, já sabe, deixa o like para apoiar o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo com quem também gosta de mergulhar em histórias reais e perturbadoras. Claro, se inscreva no canal para não perder nenhum caso novo. Aqui no Dossiê Sombrio trazemos à tona os segredos mais obscuros da mente humana. E você está pronto para encarar a próxima investigação? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.